O montante de valor considerado no IPVA desses veículos com mais de 15 anos não é um valor volumoso. Mas para aquele proprietário que sofreu ou está pagando parcela, esse dinheirinho vai fazer falta para ele, né? Ajuda ele no fazer essa manutenção do carro, no pagar essas despesas e até no abastecer. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast Jogo Rápido de entrevistas da Alesc. Eu sou o João Guedes, estou aqui com a minha colega Eduarda Demenech para conversar com o deputado Fabiano da Luz, do PT, sobre o projeto para isentar o IPVA dos veículos com 15 anos ou mais de fabricação aqui em Santa Catarina. Seja bem-vindo, deputado. Olha, obrigado, João, Eduardo, é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho sobre alguns dos projetos que a gente tem dado entrada aqui na casa. Deputado, e a gente já começa ali perguntando, né, por que o senhor defende, então, essa medida? Bom, Eduarda, se você olhar, o governo do estado, ele é muito de conceder benefício para grandes setores e também para grandes embarcações, para iates, para jet ski, para lancha, para helicópteros, para aviões, grandes carros e, no entanto, para o pequeno é muito difícil o governo beneficiar. Só você olhar nas leis de incentivos que você vai ver. E normalmente os carros com mais de 15 anos, que são veículos que têm um valor baixo de mercado, eles são adquiridos normalmente por pessoas de uma condição financeira menor, né, que sofrem para conseguir o seu primeiro carro. E aí, quando ele tem que pagar IPVA, pagar o emplacamento, pagar licenciamento, muitas vezes vai ter que pagar seguro, ele tem que pagar revisão, ele tem que melhorar o seu carro, ele sofre para pagar. Ou ele vai ficar devendo alguma dessas coisas, ou ele não vai fazer outras, ou seja, se ele paga os impostos, ele não vai consertar o carro, vai andar com problema de freio, vai andar com freio de mão que não funciona, não vai trocar o óleo, esse carro vai dar problema e gera um risco. Nós entendemos que o montante de valor considerado no IPVA desses veículos com mais de 15 anos não é um valor volumoso. Mas para aquele proprietário que sofreu ou está pagando parcela, esse dinheirinho vai fazer falta para ele, né? Ajuda ele no fazer essa manutenção do carro, no pagar essas despesas e até no abastecer. Então, eu vejo que é um gesto que o Estado pode fazer para beneficiar essas pessoas que estão já com dificuldades no dia a dia para que elas consigam manter o seu veículo. E para o Estado abrir mão de uma pequena receita dessas, não é nada comparado aos mais de 20 bilhões que o Estado abre mão para atender grandes setores. Deputado, normalmente quando há esse tipo de proposta, inclusive nos outros estados, né, existe uma crítica de que isso representaria um incentivo ao envelhecimento da frota nas cidades, em todo o estado. Como o senhor vê esse tipo de crítica? Não, eu acho que isso é um incentivo, na verdade, João, as pessoas conseguirem comprar o seu primeiro carro, né? Porque não é isso que vai fazer as pessoas comprarem carro velho, não é essa a diferença no IPVA. As pessoas que compram esses veículos ou são aquelas que estão lutando para comprar o primeiro carro, ou aqueles colecionadores que têm condições, que compram carros para restaurar, que vendem no valor de mercado alto e que acima de 20 anos já são beneficiados com a lei do incentivo. Então nós só estamos reduzindo um pouco a idade do benefício de 20 para 15 anos, entendendo justamente que é uma faixa etária da população que não tem condições e que eles vão comprar esse carrinho velho de qualquer maneira. Então, é melhor ele ter um dinheirinho a mais para que ele conserte o seu carro, mantenha ele em dia por uma questão de segurança dele e de outras pessoas, do que ele, para não ficar inadimplente, pague o IPVA e deixe de pagar muitas vezes um conserto do carro. E na prática, deputado, como é que essa mudança ela vai funcionar? De forma gradativa? Se você for ver, Eduarda, não é um volume tão grande de veículos. E ainda nós temos que entender que todo o IPVA arrecadado ele é dividido em duas parcelas. 50% do valor arrecadado vai para o Estado. 50% é dividido entre os municípios. Então, o impacto não é tão grande para o Estado. E, ao mesmo tempo, o impacto não é tão grande para os municípios. Porque se você somar num município quantos carros ele tem lá com que em torno de 15 anos, quanto ele abriria a mão do IPVA é muito pouco. E o Estado também não fica com toda a dívida, né? Ou seja, o Estado está abrindo mão de 50% só, porque o outro 50% é dos municípios. Então você consegue
não afetar nem as finanças do Estado, nem a dos municípios, e em contrapartida você consegue ajudar muitas pessoas com o seu primeiro carro. Deputado, até por curiosidade, né, vale registrar aqui do seu projeto de lei, que é o 577 de 2024, na justificativa tem uma tabela que ela aponta que Santa Catarina e Minas Gerais são os 2 estados que cobram IPVA por mais tempo, né? A isenção só vem depois de 30 anos de uso desses automóveis. Só para encerrar, deputado, eu queria perguntar para o senhor qual é a perspectiva para a aprovação dessa matéria aqui na LESC. A gente sabe que tanto da forma como nós queremos apurar ou agilizar para que o projeto seja aprovado, o governo luta para ganhar tempo, para segurar e trancar o projeto, para ele não abrir mão dessa receita. Então, claro que hoje o governo tem muita força aqui dentro da Assembleia, então é uma luta que nós temos que é grande, mas que vale a pena lutar. Deputado Fabiano da Luz, muito obrigada pela sua participação aqui no Ordem do Dia. Obrigado, Eduardo. Obrigado, João. Muito bem, muito obrigado, deputado Fabiano da Luz. E esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. E a gente faz o convite sempre, né? Siga nos acompanhando e até a próxima.